Olá pessoal, vamos agora para a nossa parte 2 da aula de transposição didática, organização didática biológica. Nós falamos sobre a questão da situação didática, sobre o meio material, sobre a questão que aprender, no caso, é o aluno interagir com o objeto de aprendizagem. E nessa ideia de interação sujeito-aluno com o objeto de aprendizagem, nós vimos que temos a situação didática, que depende muito do professor quando está construindo a sua atividade. A didática depende pouco, e não didática, que ele não depende. E conversamos também que é necessário o aluno receber, a gente chama de devolução, né, a atividade, para que ele faça, para que ele aprenda, para que ele interaja, né? Ele assuma essa responsabilidade pelo papel dessa transmissão. E também falamos do paradoxo do ensino. Quanto mais o professor ensina, menos o aluno desenvolve. Por quê? Porque o aluno ele desenvolve quando ele interage com o objeto. Seja por um problema que você propõe, seja por meio de diversas formas. Ele tem que interagir com o objeto. Também falamos que a aula expositiva é do tipo de contrato, de regulação didática, com pouco, né? Ou quase sem didática. E também conversamos que as atividades podem ser fortemente didáticas também, né? Então, vamos continuar a nossa parte 2. Nós vamos falar sobre a transposição didática, que é a ideia da transformação do ensino, que a gente chama de saber-sabe, que é aquele que está na academia, né? Nos papers, nos centros de pesquisa, no qual eles passam por um processo de reestruturação que vai para as linhas decisórias políticas, como os documentos oficiais que nós já vimos, a BNCC, PCMs, né? Orientações do PISA, e assim por diante. E tem o saber ensinado, que é aquele que você de fato faz, né? Então, esse processo de que esse conhecimento ele é transformado, ele se chama de transposição didática. Na transposição didática, nós vamos ter o processo de praxeologia, que seria a prática, né? Como é que você trabalha com aqueles conteúdos de forma prática. Agora, quando eu falo a palavra prática, ou praxis, não entendo como a aula prática. Seria como o professor pratica o conhecimento, como ele leva esse conhecimento a ser praticado pelos seus alunos. Entenda essa restrição. É como esse conteúdo é praticado pelo professor e os alunos. No caso, nós temos uma organização didática que é do professor, que ele pratica, e ele propõe uma organização didática para o aluno, que o aluno pratica. Então, precisamos distinguir esses tipos de esfera de conteúdos que nós estamos trabalhando. Para isso, nós falamos que todo conhecimento, né, chamamos aqui esse conhecimento de ou saber, no caso, ele é relacional a R, né? No caso, que todo conhecimento, ele só é conhecimento quando existe uma relação sujeito e objeto, que seria o conhecimento. Então, tem que ter um R que media, né? Uma relação. Você não tem contato direto com o conhecimento, isso não existe. Ele sempre é mediado, né? Existe uma relação. Uma delas, por exemplo, é a linguagem. Quando você está lendo, você está tendo a mediação do texto. Quando você está numa atividade prática, você manuseia aquilo, o processo de manuseamento, ele está sendo um processo de relação, né? Todo conhecimento ele é aprendido, ele é relacional R a uma instituição I. Então, a instituição I é onde ele é praticado. O conhecimento, por exemplo, dos institutos de pesquisa, ele é praticado em uma ordem de conhecimento de fronteira. Então, você vai ter altos equipamentos, você vai ter postulação de teorias, de hipótese. Ele não é feito para ser ensinado, ele é feito para resolver um problema de pesquisa. O conhecimento encontrado nos PCNs, na BNCC, ele é um conhecimento que ele é sugerido para ser ensinado, né? Então, normalmente, ele não é encontrado ali totalmente desenvolvido, ele é encontrado em relação a contextos. Por quê? Porque a instituição documentos oficiais. Quando vai para a escola, é uma outra instituição,
que ali aquele conhecimento habita, que ali aquele conhecimento existe. Mas ele não existe da mesma forma que está nos PCNs, que são sugestões, e também não está da mesma forma que está no centro de pesquisa, que é um conhecimento praticado para a construção de novos saberes, novos conhecimentos naquela área de pesquisa, né? Então, lembre-se, todo conhecimento ou objeto ou saber, ele é aprendido de forma relacional dentro de uma instituição, né? E ele habita um conjunto de restrições e adaptações. Para um conhecimento ser escolar, ele tem que ser de um determinado tipo. Para ser um conhecimento de um instituto de pesquisa, tem que ser de um outro tipo. Ele vai, como diz assim, ter um conjunto de restrições para ele poder habitar aquela instituição. E é por isso que é representado por I, instituição, né? Abre parêntese ou fecha parêntese aqui novamente, né? A pessoa P, na instituição, possui uma relação R com o objeto de conhecimento O, nos termos da instituição I, um conhecimento pessoal na instituição, R, que seria a relação, né, entre P, pessoa, e conhecimento. Então, essa relação, ela se dá por instituições. Por exemplo, você está estudando comigo aqui, conhecimentos, que só são dados de uma determinada maneira dentro da faculdade. Você saindo daqui, você não vai encontrar isso com facilidade, a não ser em outras faculdades, porque é um tipo de conhecimento dentro de uma instituição que produz uma forma de relação. E essa forma de relação com o conhecimento que habita naquela instituição, que é praticado naquela instituição. Então, você, pessoa, né, vai estar contribuindo com seus alunos, que são pessoas, vai ter um tipo de relação. Que tipo de relação? Da relação institucional. A escola tem um tipo de relação, a universidade tem outro tipo de relação, o instituto de pesquisa pode ter uma outra forma de relação, os documentos oficiais têm uma outra forma de relação com os conhecimentos. Então, essa relação se dá entre pessoa e conhecimento. R, abre parêntese, P, vírgula, O, fecha parêntese, que seria a relação pessoa-objeto. E essa relação é dentro de uma instituição. A pessoa ocupa uma posição pezinho, né, na instituição, e nesse sentido, o seu conhecimento do objeto, né, do conhecimento O, é relativo à relação R dessa posição. Você vai ter, por exemplo, professores que vai ter uma relação com conhecimento, P, Pzinho, né, que vai ser diferente de um aluno que vai ter uma outra relação com o conhecimento. Por exemplo, via de regra, o professor ele tem uma relação de manipular aquele conhecimento para fazer uma situação didática. Então, ele se relaciona de uma forma. O aluno, ele vai ser aquele que vai praticar essa situação didática, vai seguir, vai ser conduzido. Então, a posição dele dentro da instituição é diferente do professor, que é diferente do pedagogo, que é diferente do gestor. Então, em uma instituição, o conhecimento ele vai ter isso. Se você for para um centro de pesquisa, você vai ter, por exemplo, o pesquisador titular, o pesquisador adjunto, o pesquisador iniciante, sênior, né? O pesquisador júnior. Cada um deles tem uma relação que se espera com o conhecimento de forma diferente. O mesmo objeto de conhecimento, ele habita várias instituições. Como eu vou ter aqui, instituição I, instituição J, instituição K, o mesmo objeto. Vamos imaginar, quando eu falo sobre a taxonomia de uma determinada planta, quando eu estou falando, por exemplo, numa aula de botânica, eu estou falando em elementos muito elementares. A estrutura, o nome da taxonomia, né, o nome do taxon, para que serve, que é bem elementar aquele objeto. Se você estiver numa pesquisa de PIBIC, você já vai estar, aqui daí é pressuposto, você já vai estar trabalhando aquelas relações com outras coisas. Se você vai para uma pesquisa de mestrado, doutorado, se você tiver em determinado nível, você vai tratar daquele mesmo objeto de maneira cada vez mais aprofundada. Então, por isso que esse objeto, ele ocupa. Fora isso, essa planta pode ainda ter um papel religioso, então ele vai ter um papel no tipo de conhecimento institucional da religião.
ele pode ter um papel dentro de uma outra área disciplinar que não seja da biologia. Então, ele vai ser tratado daquela maneira. O objeto de conhecimento passa por uma transformação, adaptação, para habitar uma instituição específica. Então, aquele conhecimento que nasce de repente dos laboratórios, dos papers, né, ele vai passar por uma transformação para que ele possa ser habitado numa escola. Ele não pode ser habitado da mesma maneira que foi publicado em um grande periódico científico. Por quê? Porque ele foi feito para um tipo de finalidade. E a educação escolar é um tipo de educação que o conhecimento ele visa a produção da cidadania, né? Para o mercado de trabalho também. Então, isso vai fazer que o conhecimento seja de outra ordem. Ele é transformado para poder propiciar aquilo. Esse transformado não quer dizer que ele vai perder validades, mas ele vai ser modificado de uma maneira que ele possa habitar na escola. Lembre-se, por exemplo, a escola não tem laboratórios de ponta. A escola não tem, por exemplo, muitas das vezes, determinados tipos de recursos que laboratórios têm. Então, ele tem que ser constituído de maneira diferente. Então, aqui eu mostro que a instituição representada pelo livro, a pessoa representada pelo X e o objeto de aprendizagem, que é o conhecimento, pela bolinha vermelha. Então, esse objeto, ele tem uma relação com a pessoa. Só que essa relação com a pessoa, ela só pode se dar por meio de uma instituição. Por exemplo, instituição escola, instituição PCN ou BNCC, instituições de pesquisa, ou até mesmo instituição de educação não formal, educação informal, por conta própria, né? Que você vai estar sujeitando e habitando aquele conhecimento de determinada forma. O conhecimento habita, por exemplo, em hospitais, por meio de procedimentos técnicos que os médicos e profissionais de saúde fazem. Já em outro local, ele pode ser procedimento de uma outra maneira, como, por exemplo, a medicina oriental, que trata determinadas doenças, não necessariamente por via medicamentosa, fazem outros procedimentos. O conhecimento de uma doença mas em um hospital ocidental de uma maneira, em um hospital oriental segue alguns procedimentos mais holísticos, vamos assim dizer. Isso é um exemplo, pessoal. Não estou dizendo que o conhecimento ele é melhor ou pior. Estou falando que ele habita instituições e ele é praticado de acordo com aquela instituição. Então, como é que ficaria? Tem aqui a relação I com o conhecimento, ou numa relação com a pessoa, representada pelo X. Então, a relação objeto-pessoa, eu botei ali num azul mais clarinho, que ele é possível, ele é praticado dentro de uma instituição circulado por esse quadrado levemente azulado. Então, aqui tem a relação instituição com conhecimento, como aquele conhecimento é praticado naquela instituição, e eu tenho a relação pessoal entre pessoa e conhecimento, que é feito dentro da instituição. Então, ficaria mais ou menos assim, né? Pessoa, conhecimento e instituição. Então, a organização de conhecimento se dá em uma tarefa T. Então, aquele tipo de instituição faz determinados tipos de tarefas. Se enfrenta por meio de uma técnica Tzinho. Ele é justificado pelo discurso tecnológico teta minúsculo. Eu vou chamar de tetinha, né? O discurso tecnológico seria o discurso conceitual, o discurso procedimental, o discurso atitudinal. O fato é que ele está ligado à especificação do conteúdo pelo qual ele está associado. Ele é fundamentado numa teoria teta maiúscula. Vamos chamar carinhosamente de tetão, né? Então, nós temos aqui, no caso, a organização didática, que ela é organizada pelo quarteto, né? Tarefa, que é um T maiúsculo, praticado essa tarefa por uma técnica Tzinho, que é justificada por meio de um conceito, por meio de um discurso tecnológico. Tecnológico não é equipamento, tecnológico vem de técnica, né? Um discurso da técnica. Então, o discurso da técnica, que seria, no caso, um discurso ou conceitual, ou procedimental, ou atitudinal,
que está associada a uma teoria biológica, que seria o tesão, né? Tetão, perdão. Aí nós temos o bloco, que a gente chama de bloco prático-técnico, que seria a tarefa e a técnica que me faz enfrentar essa tarefa, né? É chamado de saber fazer, ou praxe. Por isso que é chamado também de praxeologia didática, porque ele dá um foco à tarefa e às técnicas. E tem o bloco do tetinha e do tetão, que seria o técnico, o tecnológico teórico, que seria o bloco do saber, né? O saber proposicional, o saber discursivo daquela situação resolvida pela técnica junto à tarefa, né? Assim, possui um objeto de conhecimento institucional, que foi uma organização do saber fazer, ele faz, né? Preste atenção, ele é praticado, ele faz, do saber o quê, que seria o conceito, né? Então, aqui nós colocamos na pesquisa, nós temos o saber sábio, que seria o saber universitário, que tem uma instituição universitária, que vai ter tipos de tarefa universitários, vai ter técnicas universitárias, vai ter conceitos, um discurso tecnológico universitário e teorias universitárias. E aqui tem um currículo, que é um saber a ensinar, que se propõe, que coloca para o professor trabalhar junto aos alunos, né? Seria a instituição do Estado, que sugere tarefas que o Estado sugere, com técnicas que o Estado sugere, com discurso tecnológico e teoria que o Estado sugere, né? Quando eu falo Estado, aqui representa o poder que legisla junto aos currículos escolares. E tem dentro da escola com um docente, que seria, no caso, o saber ensinado, o saber que é praticado pelo professor. Esse izinho simbolizaria, no caso, a prática do professor, tarefas que o professor trabalha, técnicas que o professor utiliza, com o discurso tecnológico do professor, com as teorias que o professor usa para explicar esse discurso tecnológico. Então, a gente vai aqui de um extremo da tarefa para o outro extremo teoria. Eu coloco isso porque, via de regra, é nisso que muita gente se foca. A pessoa foca na tarefa, no exercício e na teoria. Mas existe um meio aqui. Toda tarefa se resolve por técnicas. Uma forma, um algoritmo. E toda a teoria ele é feito por conceitos, por conteúdos. Então, precisa também discriminar essa parte do meio. E aí ele coloca de maneira clara o bloco prático, que seria os tipos de tarefa e como eles se solucionam com os tipos de técnicas. E o polo teórico, que seria as teorias e os tipos de conceitos que são usados, ancorados a essa teoria. Então, ficaria assim, de uma maneira mais gráfica, né? O saber sábio, que seria aqui nas universidades e centros de pesquisas, que nós chamamos de Organização Biológica 1, né? Normalmente, nós criamos um modelo epistemológico de referência. Por quê? Porque o modelo da universidade, ele não é um modelo unificado. Quem faz pesquisa sabe que um determinado objeto de pesquisa tem várias teorias concorrentes tentando explicar aquilo. E de regra, o conhecimento universitário está muito ligado à produção de ponta, de fronteira. Então, quer dizer que sempre está se criando modelos novos, né? Se cria ali um modelo epistemológico de referência, que seria aquilo que é mais repetido, aquilo que é mais consenso, né? Então, seria a Organização Biológica 1, como ele é praticado nos centros de pesquisa. E aí nós temos aqui o saber a ser ensinado, né? Que seria o objeto biológico na instituição 2. No caso aqui, nós diríamos que seria o Estado, ou seria o currículo, né? Pela BNCC, pelos PCNs, por exemplo. E aí vai para o saber ensinado, que é aquele que o professor pratica. Aqui nós dizemos que do saber a ensinar do currículo para o saber ensinado ocorreu aqui a transposição didática externa, ou de primeiro nível, né? No qual o conhecimento ele é despersonalizado, porque está escrito, por exemplo, em terceira pessoa, nos papers, né? Ele é pessoalizado, ligado a instituições. Ele é trabalhado por problemas de pesquisa biológica, não por problemas de cidadania, da sociedade. Isso, às vezes, não é o principal.
e ele é trabalhado dentro de um esquema explicativo. Então, ele pega essas características do saber sábio, que é o saber universitário, e transforma ele em um saber ensinado, aquilo vinculado aos objetivos da sua aula e da escola. Aí vai ser o objeto didático biológico da instituição 3, que seria o professor. Quando o professor está ensinando, ocorre a transposição didática interna, que é aquela que o aluno está processando, né? Está desenvolvendo. Aí o que acontece? Ocorre um conhecimento que ele é pessoalizado pelo professor, tem traços do professor, né? Existe também uma pessoalidade discente, porque o aluno ele está processando da forma dele, né? Ele está desenvolvendo, então vai também aparecer características do aluno. Não é mais um problema de pesquisa, ele é dado como um problema de ensino. E ali tem um esquema explicativo disciplinar, da disciplina escolar, no caso, né? E aí nós chamamos isso de saber apreendido, aquele saber que o aluno de fato desenvolveu. Seria uma organização biológica 4, que seria a organização biológica do aluno, aquilo que ele realmente aprendeu, aquilo que ele realmente desenvolveu. Aquilo que o professor faz seria uma organização biológica de nível 3, ou terceira instituição, que é aquilo que o professor produziu. É o modelo dele, né, do professor. E nós temos a organização biológica, didática, biológica 2, instituição 2, que seria dos PCNs, da BNCC, dos materiais curriculares, né? Que eles são sugeridos, eles estão em interação com os saberes sábios da universidade, do centro de pesquisa, das áreas de conhecimento de fronteira. Quero lembrar vocês que aqui não vai direto para cá. Normalmente, um saber sábio, para ele ser consolidado na comunidade científica, demora anos, às vezes décadas. Quando ele já tem um razoável consenso, e ele é tão importante que se percebe que necessitaria ir para a escola, aí ele torna-se currículo. Do currículo, ele torna-se um saber praticado pelo professor, que vai formar situações didáticas que vai fazer o aluno fazer a sua própria organização. Dentro disso, nós observamos dois conceitos, os ostensivos e não ostensivos, né? O que seria um objeto ostensivo? Vou ler aqui para vocês. Para nos referirmos a todo objeto tendo uma natureza sensível, uma certa materialidade e que, por isso, adquire para o ser humano uma realidade perceptível. Então, é aquilo que eu posso sentir. Eu vejo, eu toco, eu conto, eu vejo a textura, né? Então, seria aqueles objetos de nível material que eu tenho acesso. Acesso especialmente pelo meio sensível, seja ele um símbolo, pode ser uma palavra, pode ser um lápis, um apontador, pode ser um microscópio, pode ser uma lâmina, pode ser uma ficha, e assim por diante. Todos os materiais que eu uso são ostensivos. Os objetos não ostensivos são, então, todo objeto que, como as ideias, as intuições ou os conceitos, existem institucionalmente, no sentido de que lhe é atribuída uma existência. Por exemplo, como é que a pessoa ela deve sentir, como ela deve conhecer, por exemplo, como ela vai intuir. No caso, está ligado aos níveis abstratos, né? Que está muito ligado ao quadro dos conceitos. Por exemplo, os conceitos, eles são abstratos, eles não existem em si mesmo no mundo, eles são os blocos das teorias, né? Então, os conceitos são não ostensivos, eu não toco no conceito, eu não pego no conceito, eu pego nos ostensivos, né? Um exemplo, quando eu estou falando sobre o conceito de folha, né? Tem tecido, limbo e a parte da cobertura foliar, né? Isso que eu estou falando são conceitos, mas o que é concreto é a folha. Esses conceitos são criações, são abstrações, né? No caso. Então, eles são não ostensivos.
E o que tem a ver uma coisa com a outra? Se você não distinguir ostensivo de não ostensivo, você pode achar que, pô, você está dando o objeto, você está ensinando. E não. Você trabalha os não ostensivos por meio dos ostensivos, ou você trabalha os conteúdos por meio dos objetos de aprendizagem, em outras palavras. A aprendizagem de observação no microscópio de um substrato biológico é o pré-requisito para associar, por exemplo, ao conceito de célula, né? Então, aqui eu dou um exemplo, que seria os ostensivos, o microscópio, a lâmina, o substrato que eu estou analisando e a folha de anotação. Tudo isso são o quê? Ostensivos que eu estou utilizando. Eles são um meio pelo qual me ajuda a trabalhar os não ostensivos. O conceito de microscopia que eu uso, um conjunto de lentes que faz uma ampliação. A ampliação é um não ostensivo. O manuseio da platina, do canhão, né, que seria uma técnica. O aumento da observação e os registros. Isso daqui tudo seria, então, não ostensivos, muito ligado à parte conceitual, abstrata. Os não ostensivos são passíveis pelos ostensivos, assim como para observar e desenhar as estruturas de uma célula estrita, se precisa praticar, por exemplo, a microscopia. Vamos dar um exemplo de uma aula, né? Aqui eu apresento uma aula de uma aluna nossa, de alguns anos atrás, né? Peguei das nossas atividades de outras disciplinas e coloquei aqui. Ela sugere uma aula para o primeiro ano do ensino médio, uma turma de 36 alunos e utilizando 4 tempos de aula de 50 minutos. Ao total vai dar 200 minutos. Eles problematizarão, a problematização será possível observação e organização celular e os aspectos funcionais da vida, né? O objetivo seria representar, através de um modelo, a célula eucarionte, conhecer essas estruturas e descrevê-las. A competência que ela sugere, ela pegou do PCN, né? A competência 2, habilidade 4, que seria desenvolver modelos explicativos do funcionamento do sistema vivo. Isso daqui seria PCN do ensino médio. O objeto de aprendizagem é na área de citologia por meio dos conceitos. Quais são? Célula, célula eucarionte, as organelas e o papel que elas exercem. A estratégia, a montagem de modelos físicos da célula eucarionte. Aqui, a sequência didática. Na primeira aula será expositiva, com a estrutura da célula eucarionte em função das organelas. A segunda aula, o professor fará uma atividade no qual os alunos irão observar uma imagem da célula animal e descrever essas estruturas e funções, né? Na terceira aula, o professor irá dividir a turma em duplas para a montagem de modelo de células eucariontes e será pedido que esse faça um relatório da atividade realizada na sala de aula. Então, a gente faz o modelo e depois o relatório, né? Utilizando as fotos, tudo que eles construíram. Na quarta aula, será feito o recolhimento do relatório e será avaliado pelo professor. E aí ela põe 2 observações aqui. Os não ostensivos são os conceitos e o processo de modelização. Então, ela já mostra o que é os não ostensivos. Os conceitos trabalhados de célula e a técnica de modelização é um não ostensivo, né? E os ostensivos são os recursos envolvidos nessa atividade. Então, discriminando, seria o material que eu uso na modelagem e o meu material que eu utilizo nas observações e o meu material que eu utilizo nos relatórios. O que ela não colocou aqui como também não ostensivo é a técnica de relatório. Aqui nós vamos botar agora em formato de praxeologia didática ou organização didática biológica. Claramente se percebe aqui 4, né? Que seria a sequência didática dela. Na primeira sequência, a tarefa é assistir à aula expositiva. A técnica utilizada seria a recepção verbal realizada e as suas anotações pessoais, né? Então, aprender a assistir, prestar atenção e fazer a sua anotação. Aqui,
O discurso tecnológico, tetinha, seria a caracterização eucariota, e a teoria seria a teoria celular biológica. Aqui B seria a segunda parte da sequência. A tarefa, observar as figuras e descrever as estruturas morfológicas, exigiria que técnica para alcançar essa tarefa? Observação visual atenciosa e a técnica de descrição morfológica por lógica diversa. Que tipo de lógica? Você poderia, por exemplo, numa observação, focar-se nas organelas ou focar-se nas estruturas ou outra. Então, observe que na técnica, que não é uma única técnica, pode ser enfrentada por um conjunto subordinado de técnicas, né, para resolver uma única tarefa. E aqui nós colocamos que o discurso tecnológico, ou tetinha, seria formar a posição da estrutura celular associada à função celular. E a teoria seria a teoria, continua a mesma teoria, né? Aqui, na sequência didática, agora nós vamos ter aqui duas tarefas em uma, que seria montar um modelo celular e registrar de forma fotográfica. Então, aqui também vai ter pelo menos duas técnicas, que seria a técnica de modelagem manual para construir um modelo didático, modelo da célula, e teria aqui a técnica 2, que seria a técnica do registro fotográfico, aprender a tirar foto e como registrar isso. Aqui nós vamos ter também duas tetinhas, né? Seria a topografia celular, aprender a fazer os relevos, e aqui seria as poses fotográficas, como serem registradas, né? E a teoria que nós estamos usando ainda é a teoria celular. Qual seria a teoria das poses fotográficas? Esse daqui já é do campo da fotografia, dentro da teoria da fotografia, eu não incluí, mas ele não existe. Aqui nós temos, no caso, a quarta parte da sequência, que vai ter como tarefa organizar os registros e fazer uma redação, e compor um gênero de relatório, que seria a interpretação dessas fotos. Vai ter aqui usar pelo menos 3 técnicas, que seria a análise das fotos, associação das fotos com a teoria biológica e a redação do gênero textual relatório, que tem uma estrutura relatório. O relatório não é uma carta, por exemplo. Isso vai exigir aqui a mesma coisa. 2 discursos, que seria a interpretação do modelo com um conceito biológico, e o gênero textual escrito, que geraria também 2 tipos de teorias, a teoria da célula e a teoria da redação dissertativa. Está vendo como a gente aqui está muito ligado às competências de investigação e explicação da essência da natureza, com a teoria da comunicação, né, da expressão, das letras, estão juntas, na mesma tarefa. O recurso que a nossa aluna sugeriu foi pincel de lousa, no caso aqui seria também chamado de recursos ostensivos, retroprojetor, notebook, materiais de montagem, que seria bolha de isopor, 125 milímetros, massinha colorida, bola de isopor, pequenas, gel de cabelo e tinta pincel. A avaliação seria por meio do relatório produzido pelos alunos das observações, né? E aqui alguns complementos do material. É isso aí, pessoal. Isso daqui foi um exemplo de como nós pensamos. É muita coisa, é verdade, então eu sugiro que você veja esse vídeo mais de uma vez, né? E não se esqueça, a organização biológica didática, ou praxeologia didática, ela é fruto de uma transposição do saber sábio ao saber a ensinar para o saber ensinado, até o aluno para o saber apreendido. Cada uma dessas instâncias tem a sua própria organização biológica. A organização biológica do aluno não tem que ser exatamente igual ao do professor, mas ele tem que suspirar que determinadas técnicas sejam fundamentadas no discurso tecnológico ou nos conceitos da teoria. Tem vezes que o aluno ele resolve o problema utilizando técnicas que não é da biologia, é de outras matérias. E nesse caso, mesmo que resolva o problema, nós consideramos um erro conceitual. Né? Ah, mas ele resolveu. Não é questão, não é de resolver. É
se a técnica possui uma racionalidade ligada aos conceitos de uma determinada teoria. E é por isso que esse conhecimento é tipicamente escolar, que nos ajuda a interpretar a realidade por meio de tarefas, pensando, lendo com as lentes da biologia, por exemplo. Isso não impede de interações culturais, mas a gente tem que saber o que é de outra cultura, o que é de biologia, para a gente não cair, por exemplo, no efeito Jordan ou no efeito Topaz. Qualquer coisa, nós estamos aqui para tirar dúvidas. Até a próxima aula.